Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Márcia, Neire, Mariluza, Cleide, as nossas cantoras estão aí no ar. Começaram um pouquinho antes de... Entrei para pegar elas cantando, louvando o Senhor, né? Ismar, Isabel, glórias a Deus, o Senhor é bom, cuida de nós. Acho que é a Camila. Simone, ao Senhor Jesus. Boa tarde, irmã Márcia, linda de Jesus. Como está o irmão Marcos, a Flávia, Tiago, a Laurinha. Nunca esqueço da Laurinha. Mesmo nome da minha neta. Hoje nós vamos estar falando sobre o bisneto de Abraão. Eu acredito que a maioria dos meus irmãos conhecem, né, essa história de José, pai do Senhor Rosa. José, filho de Jacó, que se tornou Israel também, né? Jacó, pai de José, pai de Rúben, de Benjamim, enfim, era uma família com muitos irmãos. Pai do Senhor, Cristina. Como está o Renato, orando por ele. Ontem você postou que ele estava com a saturação baixa, né? Mas vamos crer que logo vai normalizar, em nome de Jesus. Faz a parte direitinho, né? Que tem que ser feita. Jerusa, Paz do Senhor. Vocês postaram ontem, só 5 irmãs, deixou eu e você de fora, Jerusa. Vamos aceitar. Vamos que amanhã tá às 7, né? O que vocês acham? Já comemora da Santuza, da Rosilda. Vem pra cá, Jerusa. Olha, agora eu posso pedir pra vir, né? Antes estava aí, achava mais difícil. A paz do Senhor a todos. Então, nós vamos falar sobre José. Eu peguei um resumo dessa passagem, porque ela tem 13 capítulos, então a gente vai resumir, e o que os irmãos depois puder tá lendo, né, essa passagem de José, que é uma história muito bonita, um homem que tinha um chamado desde jovem, que era um jovem preferido do seu pai entre todos os irmãos. Seu pai fez para ele uma túnica de talar, uma túnica colorida. Então, desde jovem, ele despertou uns ciúmes dos seus irmãos pelo amor que o seu pai tinha por ele. Então, aqui nós vemos que quando ele era jovem, José ele teve sonhos. E esses sonhos foram motivo de contenda, de atrito entre ele e seus irmãos. E os seus irmãos chegaram então a odiar José. Nós vemos isso lá em 37, do 1 ao 11, capítulo 37 de Gênesis, que fala sobre essa parte dos irmãos e de José. Então, quando surgiu uma oportunidade, alguns dos irmãos tramaram matar José, mas acabaram vendendo José para os mercadores.
E esses mercadores levaram José para o Egito. Nós vamos ver isso lá em 37, do 12 ao 28. Esses versículos falam sobre, então, a venda de José para esses mercadores que levaram José para o Egito. Então, os irmãos tramaram ali, né? E usaram sangue de um bode para enganar Jacó, o pai deles, né? O pai de José. E Jacó, ele acreditou que seu filho estava morto, que José tinha morrido. Olha a maldade desses irmãos. E esses mercadores, então, para quem José foi vendido, vendeu José para Potifar, um oficial no governo do Egito, um oficial do governador de Faraó. E Deus, ele estava com José e fez com que ele fosse promovido dentro desse lugar que ele estava, que ele tinha sido vendido. Deus, então, fez com que ele fosse promovido à posição de mordomo na casa de Potifar. E ele foi responsável pela administração de tudo que Potifar tinha. Nós vamos ver isso lá no capítulo 39, do 1 ao 6. E a mulher de Potifar, ela tentou seduzir José, porque via que José era um jovem, com certeza que tinha uma boa aparência, era competente, responsável. Então ela tentou seduzir José, mas José, como era um jovem de Deus, ele foi fiel ao Senhor e recusou então deitar com essa mulher, que era a mulher de Potifar, a mulher daquele que ele trabalhava, que estava administrando ali tudo que Deus tinha colocado ele então naquela posição. E essa mulher, ela ficou irada e ela se vingou de José e acusou José, que José tinha feito uma tentativa de estupro, né? E então José, ele foi preso por conta disso. E na prisão, quando José estava na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó, que tinham sido presos e que estavam ali com ele. Nós vemos isso lá no capítulo 40, do 9 ao 15. Até vamos falar aqui sobre essa parte. O sonho do copeiro, né? Então José estava junto com eles e eles tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro mor. Então diz assim: então o copeiro chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na sua própria mão, na própria mão de Faraó. Então lhe disse José. Então José ali interpretou aquele sonho do copeiro-chefe que estava com ele ali na prisão. Então disse José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão, na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então, quando ele era copeiro, ele fazia isso, né? Dava ali, então, o copo na mão de Faraó e ele ia ser, então, reintegrado na sua posição. E aí, José, ele fez um apelo para esse copeiro. Ele disse assim: porém, lembra-te de mim quando te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, que ele tinha vindo da terra dos hebreus, né? Foi vendido e estava ali preso sem ter cometido nada. E aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então ali, depois de 2 anos, esse copeiro-chefe, ele se lembrou de José
teve um sonho e ninguém pôde interpretar aquele sonho de Faraó. Então, esse copeiro, ele falou para Faraó sobre José. E o rei estava muito perturbado com os seus sonhos que ele tinha tido, então mandou chamar José. José se barbeou, se arrumou, porque ali dentro da masmorra devia estar um caos, né? Então ele se arrumou para ir até a presença do faraó, do rei. E ali José então interpretou os sonhos e foi colocado pelo rei, por faraó, na posição de governador do Egito. Ele foi então o primeiro abaixo de faraó. Ele foi governador através dos sonhos que ele interpretou ali, que teria então 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome, que foi a interpretação do sonho de faraó. E José usou a capacidade que Deus deu para fortalecer ali o rei faraó no Egito, através desses 7 anos de abundância, de fartura. E durante o período de fome que atingiu ali todo o país, Jacó, o pai de José e seus irmãos, que eram 10 irmãos mais velhos, eles foram para o Egito, através de José. José buscou a família dele para eles não morrerem, não perecer de fome ali na terra onde eles estavam. Então, José, ele sabia o que os irmãos dele tinham cometido. E aí José reconheceu os irmãos quando foram até José pedir, né, comprar ali trigo. José reconheceu os irmãos, só que os irmãos não reconheceram José. E José, então, foi severo com eles, deu-lhes uma lição, né? Mandou eles de volta para o pai, pediu para que trouxesse o irmão mais novo, que era o Benjamim. E então, vocês vendo dentro dessa passagem, foi assim, muito bonito o que José fez. E José, ele perdoou seus irmãos no final, né? E não se vingou e ainda sustentou os irmãos, a família. E nós vamos ver aqui, então, dentro do capítulo 50, que é o último capítulo dessa história, nós vemos aqui no capítulo 50, que diz assim: depois que tudo ocorreu, então o pai deles morreu e eles ficaram com medo, porque José estava sustentando eles, tinham ido para uma terra que José tinha falado com Faraó, e Faraó tinha permitido que eles fossem para essa terra, e eles ficaram com medo então que José viesse a persegui-los depois da morte do seu pai. Então diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que nós lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José que o pai deles ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe, porém, José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Então ele fez uma pergunta: quem vai retribuir para vocês? É Deus. Acaso eu vou me vingar? Eu estou no lugar de Deus para fazer isso? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, era plano de Deus. O que nós entendemos dentro
história de José. Primeiro, José, ele foi vendido. Primeiro foi odiado, foi vendido, foi preso. Mas o Senhor, em tudo isso, ele estava preparando José como governador ali, para ajudar ali no Egito, aquele povo que passaria por uma grande fome. Ele foi muito sábio, ele, nos celeiros, ele juntou ali os trigos para os 7 anos, então, que viria de seca. E através de José, muitas famílias, a própria família de José foi abençoada por conta do chamado de Deus. E José era um homem fiel para Deus, né? Fiel a Deus. Então nós vemos, irmãos, que muitas pessoas, muitas vezes, mesmo sendo boa, José, né, que era bom, ele sofreu. Então muitas pessoas, às vezes, fiéis, né, dentro da história da Bíblia, nós sabemos que a história bíblica nos conta que muitos homens fiéis, Jó, tantos outros, padeceram, mesmo sendo bom. Mas no final, nós vemos que Deus usava eles para um propósito. E hoje, para nos mostrar que mesmo na hora do nosso sofrimento, nós precisamos entender os propósitos e os planos de Deus, né? Aqui Deus usou José, que parecia uma situação impossível, mas ele esperou em Deus e foi abençoado e usado para salvar a sua própria família, a família da promessa. Então nós vemos que Deus usa o mal dos homens para o bem, né? O Criador é capaz de usar a maldade dos homens para cumprir seus propósitos e abençoar o seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma injustiça, porque José aqui, em todas as situações que ele passou, as circunstâncias, foram injustas, né? Primeiro foi odiado, depois foi vendido, foi preso, e em tudo isso foi ali acusado de estrupador, né? Preso injustamente, mas Deus virou a história de José. Deus mudou e fez com que todos ali vissem que José era um servo fiel, obediente, e ele foi governador sobre o Egito, o primeiro no lugar de Faraó, depois de Faraó. Então, meu irmão, minha irmã, não aflige a tua alma se você está passando por injustiça. Coloca na presença de Deus, como José aqui, né? Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Não, deixa Deus fazer. Não vamos agir, né? José aqui, ele podia ter agido com as mãos dele, podia ter denunciado ali, ter feito tantas coisas por força, mas em tudo ele esperou em Deus. Ele passou 2 anos ali dentro daquela prisão, sendo injustiçado. Aquele copeiro, logo que ele saiu, ele podia ter falado de José, mas tudo foi no momento de Deus, tudo no momento certo, na hora que Deus tinha preparado então para que José fosse exaltado, né? E ele ajudou a sua família. Então, irmãos, não vamos tratar o mal com o mal, mas vamos tratar o mal com o bem. É isso que Deus nos ensina. E assim nós vamos ser abençoados, vamos ser prósperos em tudo, na nossa vida física, sentimental, espiritual, material. Deus, ele age em todas as áreas da nossa vida, como ele agiu aqui na vida de José. Amém? Então vamos orar e confia. Deixa na presença do Senhor a sua causa, seja ela qual for, né? O Senhor, ele é bom, ele é fiel, ele cuida de tudo para mim e para você, né? Vamos somente confiar. Vamos orar. Senhor, nós confiamos na tua misericórdia, na tua justiça, no teu amor, Senhor, como o Senhor aqui mostra a história de José, Pai, que era um jovem temente, que era um jovem, Deus, que teve sonhos ali, e que por conta desses sonhos, que o Senhor mesmo era que dava esses sonhos a ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido, Senhor,
Ele foi, ó Pai, acusado, Pai, injustamente, sendo ele inocente. Mas no fim, nós vemos a história, Pai, desse jovem, desse homem, desse filho, desse pai, ó Deus, que foi vencedor e deixou para nós o exemplo, ó Deus, de uma vida reta, de uma vida, Senhor, obediente a Ti. Meu Deus, que nós possamos ter essa vida reta, ainda na hora do sofrimento, na hora da angústia, ainda na hora, Senhor, ó Pai, da enfermidade. Muitas vezes nós podemos até indagar, né? Porque não é para quê? O Senhor sempre tem um propósito, ou na família, ou na nossa vida, ou nos nossos vizinhos, ou nos nossos irmãos. Algo sempre o Senhor quer mostrar, quer fazer lá na frente. Nós, ó Deus, precisamos enxergar além daquilo que nós vemos carnalmente, Pai. Nos ajuda. Ajuda os meus irmãos. Visita agora, Senhor, os leitos, ó Pai, os hospitais, as criancinhas, os jovens, ó Deus, muitas vezes os encarcerados. Quantos que podem estar até injustamente encarcerados, Pai. Mas o Senhor é sabedor, o Senhor é conhecedor. Nada, Pai, passa desapercebido. Ó Deus, tudo está patente aos teus olhos. Faça, Deus, justiça na terra para aqueles que precisam, Senhor, da tua justiça, ajudando, confortando, ó Deus, e dando a bênção completa nas famílias. Deus, visita os idosos, Pai, olha aí essa pandemia que ainda continua, que muitos até já estão se esquecendo, ó Deus, mas, Pai, que nós possamos em tudo te agradecer e saber que existe um plano, existe um propósito em tudo isso, Pai, que o Senhor está permitindo. Não é por um acaso. Tudo tem um porquê e lá na frente nós vamos entender tudo isso. Abençoa os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amo vocês, se cuidem, fiquem com pensamento firme em Deus, que você vai vencer o seu problema, a sua dificuldade, em nome de Jesus. Até amanhã. E se cuidem.